Olá, meu povo lindo! Sejam muito bem-vindos! Sejam muito bem-vindos aí a esta videoaula. A gente está dando continuidade aí, como prometido na sequência. Começamos com a PNL, com o básico da PNL. Lembrando que tem 3 canais de acesso, ao qual a gente comentou anteriormente, relacionado à nossa pista de globo ocular, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Mas, dando continuidade para vocês, eu vou explicar um dos pontos, se não for um dos mais importantes também na comunicação, que tem muita gente que esquece, que é o storytelling, tá? E o que é o storytelling? O storytelling, igual já fala, né? História, se relaciona à história. A gente preparou muito, mas muito conteúdo maravilhoso falando sobre o storytelling. Quando se fala em storytelling, o que a gente entende ao falar do storytelling? Tudo que envolve história, as pessoas conseguem aprender até 20 vezes mais. E a história, ela traz uma conexão profunda com as pessoas. Então, para as pessoas que desejam melhorar a sua comunicação dentro da internet, dentro das redes sociais, elas precisam se atentar sim ao storytelling. E qual é o seu storytelling? Qual é a jornada do herói que você tem contado para as pessoas? Você já parou para perceber como a sua história pode mudar a vida de muita gente? Muitas das vezes as pessoas contam a história dos outros com mais emoção do que a história delas mesmas. E por que isso é tão importante? Eu vejo perfis grandes de empresas, de empreendedores, ao qual eles acabam se esquecendo em contar a sua história. Como que eles começaram, qual foram os altos, os baixos, qual foi a sua meta, onde eles querem chegar através do seu serviço ou até mesmo do seu produto. A jornada do herói, ela nunca pode ser ignorada. E a gente vê isso desde a antiguidade, a gente vê grandes historiadores. Aqui no Brasil, grande Pablo Marçal, um grande contador de histórias, engaja multidões de pessoas através da sua história. Igual eu falei, que todos esses dias de imersão, eu vou mostrar para vocês os pontos básicos e principais para ser um excelente comunicador dentro da internet. Mas lembrando para vocês que no último dia da imersão, o que eu prometi? Que eu contaria a minha história. E tem muita gente que está bem ansiosa para saber essa jornada do herói. Qual foram os altos e os baixos. Existem pessoas que elas têm uma história tão extraordinária, tão incrível, que a serem contadas dentro dos seus perfis. Pode ser de uma forma narrativa, falar do seu negócio, você pode montar um destaque, fazendo um vídeo ao qual você vai mostrando a imagem e você vai pôr na sua voz contando a sua história. A história não pode ser ignorada. A história, ela vai permanecer, e quando ela é materializada dentro de um vídeo, ela será... mesmo depois que você partir daqui, vai ter pessoas que podem ver o seu vídeo e ver a sua história. É igual os livros. Os livros, eles são verdadeiras mentorias. Eles ensinam e mesmo a pessoa já tem partido, a história dela continua ali, a experiência dela continua. E existem milhares de pessoas vendo grandes best-seller de 1970, por exemplo. Então, qual que é a importância do storytelling? Por que ele é tão importante? Por que ele engaja tanto as pessoas? E por que as pessoas, elas aprendem 20 vezes mais com o storytelling? Você já parou para perceber que todos os grandes professores que ensinam, eles envolvem histórias grandes dentro do método de ensino deles? E como que as pessoas vão cativar por você? Aí eu te pergunto, quando as pessoas de fora vêm e olham o seu perfil ele é tão interessante a ponto da pessoa ter o desejo de ficar? Se você olhasse o seu perfil de fora, você mesmo seguiria você? O seu perfil é tão interessante assim? O que você mostra de bom? O que você ajuda as pessoas? O que você ensina? O seu perfil, ele é interessante no sentido comunicação digital agora. Ele é tão interessante para a pessoa permanecer nele? Você já deu essa nota para você? É muito importante você dar essa nota. Quando eu falei anteriormente da PNL, a gente entende que a comunicação, ela é saber ouvir, ela entra em vários aspectos muito importantes, mas o principal é você ser útil às pessoas
e mostrar, não só quero empurrar venda, serviço ou produto para as pessoas, mas mostrar a diferença que eu vou fazer na vida delas através do que eu faço, do que eu pratico, porque eu amo o que eu faço. Qual que é a sua paixão? Qual que é o seu storytelling? Será que você realmente tem conseguido passar essa história sua? O porquê que você está no ramo da beleza? Eu vou usar um exemplo, o ramo da beleza. Qual que é a sua paixão com isso? Qual que é a sua missão de vida com isso? Como que você muda a vida das pessoas a partir do momento que elas são atendidas por você? Você tem mostrado esse storytelling? O storytelling, ele não só traz a conexão real das pessoas através do digital, mas o storytelling faz as pessoas viciarem na sua comunicação. Quando a gente fala aquela questão da comunicação magnética, como que ela é gostosa, como que as pessoas engajam com pessoas que têm essa pegada magnética, né? Que eu vou falar na próxima aula dessa comunicação magnética. Então, como que é interessante? O storytelling, ele é extremamente importante para quem tem esse desejo em ser um comunicador dentro da internet, mas é preciso ressaltar que ser um comunicador hoje dentro da internet, dentro das redes sociais, não se trata sobre ser perfeito, ok? Não se trata sobre achar que é falar um Aurélio perfeitamente correto. Não que a gente não precise estudar, inclusive eu estudo bastante também, porque tem vários vícios de linguagem que eu estou trabalhando também, o né, esses tipos de vícios, ao qual a gente vai melhorando ao decorrer da nossa vida, do tempo, a dicção. Mas é saber criar conexão. E como que a pessoa consegue criar conexão? Como que ela consegue criar uma boa conexão? Através do storytelling, através das histórias, da jornada do herói. Uma vez, gente, eu comecei a contar algo que aconteceu comigo nos meus stories e eu me emocionei, eu chorei com aquilo e foi o dia que mais teve reação lá dentro da minha rede social. Eu tava tão emocionada ao contar que tinha acontecido, foi um storytelling muito forte que aconteceu na minha vida, e eu compartilhei aquilo e foi o dia que mais teve reação. Eu fiquei surpresa com o número de reações que teve aquele dia dentro das minhas redes sociais. Assim, foi estupendo, assim, eu não conseguia nem vencer e responder às pessoas com uma história que eu contei de um ocorrido que tinha acontecido, que por algum motivo eu senti o desejo em compartilhar. Então, o storytelling é a nossa história da vida real, é os nossos altos e baixos e a nossa jornada do herói. O storytelling, ele é utilizado dentro da oratória também para quem é um palestrante. Como, por exemplo, a pessoa está desenvolvendo a sua oratória. Ela tem o começo, o meio e o fim. Nas últimas aulas eu vou falar sobre a estrutura de discurso e oratória. Como que ela é importante para quem quer se pronunciar para várias pessoas, não só na internet. Porque existem graus de dificuldade na comunicação. Existem pessoas que elas se comunicam muito bem pessoalmente, mas na internet elas travam. E existe ao contrário, a pessoa que se comunica muito bem na internet, mas pessoalmente ela já não consegue acertar. Então é uma balança, a comunicação ela é uma balança ao qual você sempre tem que procurar colocar assim lado a lado para que as pessoas também não se decepcionem com você, entendeu? É ser o que você é pessoalmente, ser o que você é também dentro das câmeras, fora das câmeras e ser essa pessoa incrível. Então, a mensagem que eu tenho para vocês através desta videoaula, que é o primeiro dia da imersão, é nunca se esqueça o seu storytelling, nunca ignore o seu storytelling e mostre ele às pessoas, porque a sua história, que está às vezes escondidinha aí, que você mal contou para as pessoas, elas podem inspirar multidões. Não se esqueça que cada um nessa vida tem um propósito aqui. E uma das missões nossa também é a nossa jornada do herói, os nossos altos e baixos. E como que é incrível poder compartilhar isso com as pessoas, como que a sua história pode mudar a vida de outra pessoa, inspirar outra, e mais outra, e mais outra, e mais outra. Conte isso. Então, se você quer ser um comunicador excelente dentro da internet, não ignore a sua história, viu? Tenha orgulho dela, tenha orgulho de quem você é e aonde que você quer chegar. Beleza, gente? Até a próxima videoaula.